Hoje o nosso tema é superando as dores da rejeição nas entrevistas de emprego. Quem nunca passou por isso, né? E como transformar essas dores em oportunidades de sucesso, fazer aquela virada de chave. Então vamos aguardar um pouquinho que eu vou estar falando sobre isso. Pessoal, então já vou começar, tá? Como eu disse, vou estar falando aí sobre a superação das dores da rejeição, nas negativas que a gente já recebeu, que você já recebeu, provavelmente já recebeu, em entrevistas de trabalho ou em qualquer outro tipo de entrevista. E como transformar esses fracassos em oportunidades de sucesso na sua vida. Nesse primeiro momento, vamos estar entendendo assim sobre rejeição. E a pergunta que eu faço é quem nunca, né, passou por rejeição. E rejeição é um sentimento que causa uma dor tão enorme dentro do nosso peito que parece que nós perdemos o nosso próprio valor. Parece assim que nós somos aquela pessoinha que não tem valor nenhum a agregar a nada. E é esse sentimento enorme que nos ataca e faz com que a gente se sinta incompetente, incapaz diante da vida, diante de tudo. Rejeição é um sentimento de frustração muito elevado. E aí eu sou psicóloga, né? Tenho aí formada há mais de 10 anos. E por isso que eu gosto muito de falar sobre dores, dizendo o seguinte: às vezes certas dores são muito necessárias para entendermos exatamente de onde ela vem. E o processo de rejeição, a dor da rejeição, nada mais é que às vezes valida um sentimento que você já carrega dentro de você. Por isso que é muito importante que entendermos e compreendermos o que é a rejeição. Esse sentimento que corrói e às vezes até nos impede de tentar de novo, de tentar novamente e arriscar talvez naquela mesma entrevista, se candidatar para aquele mesmo cargo ou disputar aí a mesma promoção. Às vezes, quando recebemos um não, entendemos que uma porta ela foi fechada e ela não abre mais. Entendemos que uma porta ela não tem mais a possibilidade nenhuma de ser aberta novamente. É isso que a rejeição causa. E como eu disse, por ser psicóloga, eu sempre gosto de fazer uma reflexão. Durante a nossa vida da infância, nossa vida da adolescência, a gente passa por diversas situações onde nós nos sentimos rejeitados. Às vezes, quando a gente sofre bullying na escola, isso é uma maneira de rejeição. A gente sente uma rejeição, talvez, por não fazer parte daquele grupo escolar popular que a gente queria ter feito. E ali, às vezes, sofremos um bullying por sermos mais inteligentes ou por sermos diferentes. Eu, por exemplo, era a baixinha da escola e dentro da minha sala eu era mais inteligente. E eu sofri bullying. Por muitos e muitos anos eu sofri bullying. E bullying, assim, de as pessoas quererem me bater, quererem me deixar sempre sozinha na sala, quererem me trancar na sala. Isso, ao longo do tempo, foi me transformando em uma pessoa muito fechada. E eu acreditava que eu não era especial, que eu não era querida, e nem acreditava mais que eu tinha realmente uma inteligência. E é isso que o bullying faz, que é o processo dentro de nós, que é a rejeição. Somos rejeitados pelos colegas de trabalho. E aí lá na frente, quando eu recebo uma negativa no trabalho ou em outra situação, é como se esse gatilho fosse novamente acionado. Novamente uma dor extrema. Eu não tenho valor, novamente eu estou sendo rejeitado e novamente eu não consigo superar isso. Então, por isso que a rejeição ela tem um peso enorme sobre a nossa vida.
Porque na maioria das vezes ela vem aí validar sentimentos de frustrações que já ocorreram na infância e na adolescência. Quando compreendemos que isso vem apenas como uma validação, a gente começa a transformar isso de uma maneira diferente. E aí que passa a se transformar em uma oportunidade de reconhecer da onde vem, por que que isso me machuca tanto, por que que isso me traumatiza tanto e por que que me paralisa. Porque geralmente essas situações ela vem para nos paralisar. Quando a gente se candidata numa vaga, numa empresa, e essa empresa nos dá o resultado de negativo, é como se fechasse uma porta e você não quisesse mais ter a coragem de se candidatar ao mesmo cargo e estar novamente em frente ao mesmo recrutador. E isso a gente precisa trabalhar. Porque toda vez que nós compreendemos o porquê sentimos isso tão aflorado na nossa vida, a gente consegue aí trabalhar a superação. E estar novamente diante de um recrutador, estar novamente na mesma empresa, é como superar um limite que foi imposto lá atrás, mas a gente tem um poder agora, uma preparação especial para tendo uma resposta diferente, uma resposta positiva. E é sobre tudo isso que a gente vai estar falando aqui agora. Então, como eu estava dizendo e reforço, você precisa reconhecer o tamanho que é essa dor no seu coração e dentro de você quando você recebeu essa resposta negativa diante de uma entrevista. Qual impacto ela teve sobre a sua vida? Qual impacto isso causou no seu dia a dia, na sua rotina? Isso tem te paralisado? Isso realmente tem te impedido ir além ou voltar nesse cargo? Ou até fazer uma outra coisa que você gostaria muito de fazer e acreditou que essa resposta negativa é como se tirasse de você um dom? Dizendo, olha, você não consegue porque você não é capaz? Ou porque você não é inteligente? Ou porque você não é tão bom como as outras pessoas? Então, o que mais necessário nesse momento é compreender qual o impacto que isso tem causado na sua vida ou que causou lá atrás. Como eu disse, a frustração, dependendo do tamanho dela e do tempo que leva para você superar, ela vem sempre de gatilhos que você que acionou, que já vem de uma vida lá atrás. Geralmente, é um bullying, é uma rejeição. Vamos pegar os meninos numa equipe de futebol, onde não deixou você jogar futebol, nas meninas, onde você não deixou você brincar numa rodinha de meninas, onde você não conseguiu se enturmar na sua vizinhança, onde você não conseguiu se enturmar aí, realmente no grupo melhor da escola. É esse lugar onde você não conseguiu se inserir e nem foi convidado. E aí você se sentiu desconfortável, parecendo que a sua presença não era legal estar ali. E aí quando você tem esse trauma, esse gatilho negativo na sua vida, então qualquer não para você lá na frente, isso vai ter uma dor muito maior, vai ter um impacto muito maior. Então por isso que é muito importante compreender o que realmente é a frustração, o que é o sentimento da rejeição. Quando você compreende que é algo que está sendo acionado novamente, você começa a pensar, opa, eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais ser rejeitado na minha vida. Eu não quero mais passar pelo sentimento de frustração na minha vida. E é aí que começa a transformação. Quando se passa por uma entrevista, e aí vem a negativa, vem a resposta que você não passou, e aí você se sente frustrado, o principal nesse momento é se questionar. Não da sua capacidade em si, mas qual competência você então não tinha para aquele cargo. O que realmente fazia diferença naquele cargo que talvez você não tinha. Em qual momento você acredita que você tenha pecado na hora da entrevista?
é ter um feedback contigo mesmo, bem sincero. Aquela questão bem sincera. Eu falei tudo que o recrutador me perguntou? Eu realmente compreendi as perguntas e dei as respostas que o recrutador me perguntou? Eu fui invasivo em algum momento? Ou eu deixei de responder adequadamente? Eu fui muito sincero e eu estava preparado para essa entrevista? Porque geralmente, quando o candidato ele está preparado, ele tem as competências do cargo, dificilmente vai haver uma negativa. Dificilmente. A maioria das vezes, esses candidatos são sempre aprovados. E aí, eu vou dar alguns exemplos. Eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos da minha vida. Como eu disse, eu sou psicóloga. Eu já entrevistei aí mais de 1.000 pessoas. Eu digo mais de 1.000 pessoas porque só em um único dia eu já cheguei a entrevistar 75 pessoas. Trabalhei para a usina. Então, usinas era um contrato safrista e a gente precisava, às vezes, fechar 300, 350, 400 vagas para o ano. Então, como a demanda era muito grande, eram muitas entrevistas. E alguns casos me chamaram muita atenção. E um dos casos foi uma pessoa que ela se candidatou 4 vezes para a mesma função, para o mesmo cargo. As 4 vezes, essa pessoa foi reprovada por mim. Por mim. E qual que era o problema de ela não conseguir passar? Ela não conseguia, era uma menina, ela não conseguia realmente estar calma na hora da entrevista e tudo que eu perguntava, ela não conseguia responder da forma adequada. Ela sempre me respondia de forma monossilábica. E aí me dava a dúvida da sinceridade daquela pessoa. Quando foi a 5ª vez que ela se candidatou, eu fiquei surpresa. E aí eu perguntei por que ela estava insistindo tanto naquela vaga. E ela disse que era o que ela queria. Ela queria ingressar dentro de uma usina, porque para ela, na cidade onde nós morávamos, era o lugar onde as pessoas conseguiam construir carreiras. E era o que ela queria muito. E aí, cada vez que passava a entrevista, elas perguntavam o que ela poderia estar melhorando. E aí, pela 5ª vez, ela passou. E aí, não muito distante, no meu última empresa que eu trabalhei, no ramo do agronegócio, uma menina, ela foi reprovada 3 vezes também, em uma das nossas filiais que eu estava entrevistando. Só que no caso dela, ela não foi aprovada em nenhuma das vezes. Mas o que eu achei interessante foi que eu encontrei ela em uma outra ocasião. E ela olhou para mim e me disse: eu sei por que eu não consegui passar. Eu não me preparei. Eu nunca estava preparada. Eu sempre deixava para a última hora para entender o que eu deveria responder. E aí, quando ela compreendeu o que ela fazia de errado, ela começou a melhorar e aí ela passou em outras entrevistas, em outras empresas. É quando pessoas entendem que a rejeição não paralisa. É quando as pessoas compreendem que para mudar um nível, crescer, evoluir um nível, ela precisa, às vezes, levar um tombo, ela precisa reconhecer o que precisa ser melhorado, ela precisa reconhecer seus defeitos, ela precisa reconhecer que ela precisa se capacitar. Muitas das vezes a gente se candidata em algumas entrevistas e às vezes a gente acredita que o recrutador vai olhar para a gente, vai com a nossa cara, vai nos adorar e vai nos passar. E esses milagres não acontecem. Não acontecem. Então, às vezes, a rejeição e as negativas, elas não nos pegam de surpresa. Na verdade, ela já estava ali para acontecer. E é isso que eu estou voltando a dizer. Às vezes, a rejeição ela está ali para validar um sentimento seu de anos atrás. E por que eu estou dizendo assim, dessa forma, para você entender melhor? Que às vezes a gente deixa de se preparar
para validar aquilo que aconteceu com a gente lá atrás. Às vezes alguém um dia te chamou de burro ou de burra, perdão da palavra, mas né, lá atrás, antigamente se podia falar isso, né, dentro de uma sala de aula. E aí isso ficou dentro de você de uma forma tão traumática que hoje você deixa de se preparar para validar que você não tem toda essa inteligência. Hoje você deixa de se preparar e de se capacitar para realmente lá no fundo, inconscientemente, ouvir essa negativa. Para validar um sentimento de rejeição que já você carrega há anos na sua vida. Às vezes a gente deixa de estudar, evoluir, porque no fundo, no inconsciente, sem a gente imaginar, o nosso inconsciente está buscando justamente o fracasso para validar aqueles gatilhos, traumas que nós já passamos lá atrás. Sim, a nossa mente é capaz disso. Por isso que é muito importante reconhecer o que é o fracasso na sua vida. Qual é o fracasso da sua vida? Qual o tamanho desse sentimento de frustração que te paralisa? Porque é importante você reconhecer, porque às vezes você está validando algo e isso vai acontecer diversas vezes. Então, se você recebeu uma resposta negativa e você está aí acionando gatilhos, validando esses gatilhos, você vai receber novamente 2, 3, 4, 5. Sabe aquela frase que a vida traz de volta várias vezes a mesma coisa para a gente aprender uma lição? É assim que os traumas fazem conosco. É exatamente isso. Enquanto a gente não aprender a compreender o sentimento que nós temos e por que ele desenvolve dentro de nós continuamos a validar esse sentimento na nossa vida. A gente continua acionando os mesmos gatilhos. E aí a gente não consegue evoluir. A gente só evolui a partir do momento que você reconhece uma ferida e você resolve tratar. Fazer essa tratativa. E é isso que é importante. Se eu já tive fracassos na minha vida e foram vários, por que eu estou validando esse fracasso na minha vida? Quem um dia me disse que eu não era bom o suficiente para alcançar o que eu gostaria, que eu queria? Compreende o quanto isso é forte? O quanto isso impacta nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na nossa vida? Isso transforma o nosso destino. Então, por isso que quando a gente fala assim que parece uma receita tão fácil de bolo, né? É que transformar fracassos em oportunidades, parece que eu vou estalar o dedo e vou transformar aqui para vocês. Mas é fácil quando eu digo para vocês, compreendo da onde vem e não validem mais este gatilho. E aí sim as coisas começam a evoluir. Aí sim as coisas começam a mudar. A partir do momento que você trata uma ferida e decide não mais. Não mais aquele gatilho vai ser acionado na minha vida. Não vou mais ouvir novamente aquela mesma frase que um dia me disseram, que eu não iria conseguir. Ou que eu não era inteligente o suficiente. Ou que eu não era capaz o suficiente. Quando eu decido escutar o meu coração, a minha vontade, nada mais vai contribuir para que novamente eu escute uma negativa. Porque a partir desse momento eu vou decidir melhorar, se capacitar, se preparar. E esse não vai vir como uma forma de motivação. Eu quero. E o que eu sou capaz de fazer para eu conseguir? Eu tenho que me capacitar? Então eu vou me capacitar. Eu tenho que melhorar nas minhas competências? Então eu vou melhorar nas minhas competências. Você começa a olhar para você e compreender o que você precisa de melhoria. O que aquele cargo está exigindo. E você começa a trabalhar nisso. Aquela dor da rejeição deixa de existir. Porque você quer se tornar um cara de sucesso, a mulher de sucesso. Você quer ser um empreendedor, você quer ser um analista sênior, você quer ser um gerente, você quer subir na sua vida, você quer construir uma carreira. Você quer deixar de ser um auxiliar, se tornar um analista, deixar de ser um analista, se tornar um gerente.
O importante é você acreditar que você consegue e começar a trabalhar por isso. A partir do momento que você decide, eu vou mudar a história da minha vida, e você realmente fideliza isso na sua vida, ninguém, nada te para mais. Nada. O fracasso é uma palavra que alguém está dizendo para você. A negativa é alguém que está dizendo para você. Rejeição é alguém que está empurrando para você. Mas aceitar só depende de você. Se você decidir que não quer mais que isso seja validado na sua vida, as coisas vão começar a se transformar. E é isso que é o importante. E é isso que é necessário para uma virada de chave. Entender quem você é, aonde você está e aonde você quer chegar. Um dia, eu era uma criança pobre, que eu achava que eu nunca teria uma profissão. Um dia, fui uma adolescente que achava que ia me formar na faculdade mais barata que existisse, que eu não poderia ter o poder de escolha. Na fase adulta, eu achei que era uma mulher que já tinha passado da idade para estar fazendo profissão, para estar tendo uma profissão. Até que o dia que a Alessandra olhou para a própria vida e pensou assim: quem decide a minha vida? É os nãos que eu já ouvi? É os bullying que eu já passei? É o sentimento de fracasso, de derrota que eu já tive? Porque isso que eu vinha validando na minha vida. Eu era mais inteligente da escola e eu tinha 30 anos, não tinha terminado a conclusão da faculdade, porque eu nem tinha começado, porque eu achava que eu não era boa o suficiente para ter uma faculdade. Com 30 anos, eu já era uma mulher casada, com 3 filhos, do lar. Não tinha dinheiro para comprar as coisas que eu queria. E tinha uma vida infeliz. Eu olhava e pensava: cadê aquela menina que era a mais inteligente da sala? E sabe o que eu pensava? Acho que aquelas pessoas estavam certas. Porque elas estão estudando e eu não. Mas um dia, você acorda e algo acontece. E você começa a pensar: não, eu não quero isso pro resto da minha vida. Se eles conseguiram, se eles estão conseguindo, se as pessoas que nem eram tão inteligentes assim na minha sala conseguiram, estão conseguindo, por que eu não vou conseguir? E aí, com 31 anos, eu entrei na faculdade. Escolhi a faculdade, cursei e me formei. Isso é só um pedacinho, bem resumido, de várias sensações e sentimentos ruins que eu validei ao longo da minha vida, que fez que eu me formasse tardiamente. Só que não me impediu de conquistar o que eu queria. Mas a partir do momento que eu decidi que eu não queria mais aquela vida, que eu queria uma vida diferente. Eu parei de escutar vozes que me diziam que eu não era capaz. Eu parei de escutar vozes que me diziam que já era tarde demais. Eu parei de escutar vozes que diziam que aquilo não era mais para mim. E comecei a dizer: eu sou capaz, sim. Quem disse que eu não sou capaz, se é eu que sei? Quem disse que eu não posso, se é eu que sei? Quem disse que eu não vou conseguir, se é eu que sei? O nosso mal é permitir que as pessoas determinem o percurso da nossa vida. Se alguém nos diz que não vamos conseguir algo, passamos a olhar aquele algo
com uma coisa praticamente impossível. Passamos a olhar aquilo de uma forma muito distante da nossa realidade. Parece que é um sonho inalcançável, mas porque alguém falou. Mas se você não escuta essa pessoa, você só cresce. Você só tem mais força e mais coragem para prosseguir. Nosso mal é dar ouvido para pessoas que nunca construíram nada, nunca fizeram nada de diferente. Porque as pessoas que crescem, as pessoas que são evoluídas, as pessoas que estão quase chegando no topo do que elas querem, do sucesso, elas vão olhar para você e vão dizer: não desista, não pare. Não importa se você está parado até agora, a partir de agora comece a andar. É isso que essas pessoas vão dizer. Quem continua sentado no banco do sofá vai te dizer que você não consegue, vai dizer que você não pode. Mas não é elas que você tem que ouvir. Porque senão você vai validar as mesmas pessoas que um dia te disseram isso na infância e na adolescência. Ou talvez até bem recente. Não valide sentimentos e nem situações ruins, nem transforme isso em gatilhos ruins, tirando de você a oportunidade de abrir portas, de crescer, de evoluir, de ser capaz. Muitas das pessoas, quando eu entrevisto, que eu converso, que eu ouço a história, como psicóloga e como recrutadora, eu já escutei muitas histórias. E tem histórias comoventes, tem histórias inspirantes, mas tem histórias que você olha e pensa assim: se a pessoa quer uma vida diferente, por que ela insiste em fracassar? Porque são pessoas que não melhoram, pessoas que não reconhecem os seus gatilhos, pessoas que não reconhecem o quanto precisa se capacitar, melhorar, estudar. Sabe aquela... Vamos dar um exemplo assim, sabe quando tem uma empresa, uma equipe e alguém vai ser promovido? E aí o mais antigo da empresa acha, né, acredita, sou eu. Sou o mais antigo da empresa, é óbvio que essa promoção vem para mim. Aí vem o mais jovem e é promovido. E aí o mais antigo chega e fala: como assim? Eu tô aqui há 10 anos trabalhando para vocês, honrando, né, a empresa, honrando a camisa que eu visto, e vocês promovem uma pessoa que entrou há 2 anos? Mas aí você pega um currículo, você veja o quanto aqueles de 2 anos se aprimorou, evoluiu, estudou, se capacitou, buscou, entendeu? E aquele que estava ali há 10 anos se acomodou. Não evoluiu, não estudou, não se capacitou. Quem busca sucesso não continua sentado. Continua buscando. Continua agindo. Quem busca sucesso não para ficar horas e horas e horas sentado no sofá sem fazer nada. Ou olhando apenas rede social. Pessoas que estão em busca de sucesso buscam entender como eu preciso evoluir. Como eu consigo passar numa entrevista de trabalho. O que aquele cargo realmente precisa. Qual é a competência que eu não tenho. Como eu faço para me capacitar. Se eu quero um sonho, eu tenho que entender quais são os passos que eu tenho que dar para realizar esse sonho. O que eu preciso para chegar lá? O que eu preciso para realmente ter uma resposta positiva? O que eu preciso para ser a pessoa certa, naquela hora certa, e receber? Você foi escolhido, você foi aprovado. O que eu preciso ter? Quando você decide virar uma chave, você começa a correr atrás do que você não tem. Eu não tenho uma formação, eu corro atrás dessa formação. Eu não tenho um curso técnico, eu corro atrás desse curso técnico. Eu não tenho aquela competência, eu corro atrás daquela competência. Você começa a correr atrás, você começa a trabalhar em prol de você. As coisas não caem do céu, eu já falei isso várias vezes aqui. O que mais cai do céu, sem você querer ou querendo, é essa resposta negativa, que vem muito fácil. O sucesso é difícil. São para pessoas corajosas.
pessoas que decidem levantar. São pessoas que querem uma vida diferente, que querem ousar diferente. Uma vez, uma candidata, na verdade não era uma candidata, na verdade uma funcionária de uma empresa ouviu de um gerente que ela nunca cresceria, que ela continuaria sendo um auxiliar administrativo. E por que esse gerente disse isso? Porque para ele ninguém era tão bom o suficiente. Então ele costumava dizer isso. Mas para essa pessoa fez uma diferença enorme. Por muitos anos, essa pessoa teve um rancor muito grande e paralisou na vida. Porque acreditava que nunca conseguiria sair de um auxiliar administrativo. Que nunca conseguiria deixar de ser uma analista. Que na verdade, quando se transformou em analista, acreditou que aquilo era o ponto mais alto de uma trajetória de sucesso. Até que um dia começou a se perguntar, depois de muitos anos, quem me leva ao sucesso? O que é o sucesso? O que eu preciso para ter sucesso? Foram as perguntas que essa pessoa começou a se fazer. E aí ela começou a ter coragem de enviar currículos e se preparar para outras entrevistas e sair de uma fase de analista e se tornar responsável por um setor. Essa pessoa se tornou responsável de um setor de uma outra empresa. Era responsável por um RH, entrevistando 75 pessoas por dia, formada aos 35 anos, onde passou fome, passou situação difícil, onde teve um momento de acreditar que o bullying que sofria na escola por ser a mais inteligente tinha determinado o seu futuro. Essa pessoa fui eu. Por várias vezes eu permiti que algumas pessoas tivessem um poder de fala terrível na minha vida. Por diversas vezes eu tive uma frustração e um sentimento de rejeição tão forte que me paralisaram na minha vida. E é por isso que eu quis falar muito sobre isso. Que quando eu comecei a compreender que eu simplesmente validava o que essas pessoas tinham me dito, eu comecei a mudar o rumo da minha história. Eu comecei a entender que o que eles falavam era só o que eles falavam. Mas que eu poderia pegar o que eles tinham que eu tivesse aceitado como um lado, por exemplo, que eu era disperso ou que eu não era disperso, alguma coisa que eu pudesse melhorar, foi aquilo que eu peguei. Se eu preciso prestar mais atenção, então eu vou prestar mais atenção. Se eu não tenho faculdade, então eu vou estudar. Se eu não tenho habilidade com pessoas, então eu vou desenvolver. Se eu não tenho coragem de ir para uma entrevista, então eu vou ter. E eu comecei a buscar, consumir, a ler livros, a ver vídeos, a estudar cada vez mais, até ter a coragem de chegar onde eu cheguei. Mas ao longo da minha vida foram muitos nãos. Foram muitas respostas negativas. Mas nenhuma delas me paralisou. E é isso que eu quero que vocês aprendam aqui comigo. A não se paralisarem mais. A não se ficarem no papel de vítima. Porque o mundo não vai parar para consertar o seu coração, a sua dor. As pessoas, cada uma tem a sua vida para correr atrás, os seus sonhos para correr atrás. Ninguém vai parar para ficar te consolando. As pessoas jogam as podridões delas em nossa vida e, como eu disse, só vai fazer sentido se eu aceitar. Se eu passar a não aceitar mais, tudo fica diferente.
Então, se hoje você está recebendo uma negativa, se hoje você está validando um fracasso, se hoje você valida uma rejeição, para. É hora de mudar. É hora de dizer, chega, não vou validar mais nada disso. Esse gatilho não vai ter poder mais na minha vida. Às vezes a gente está num emprego que fica anos acreditando que nós não somos capazes de evoluir. Às vezes você fica anos sendo auxiliar administrativo, ou fica anos sendo analista, querendo, desejando muito ser um gerente e acredita que não pode, que não consegue. Mas quem está te falando que você não consegue? Se você não tem habilidade, se você não tem a formação, corra atrás. Se forme. Quem vai te dizer não depois? E se a empresa continuar te negando uma promoção, alguma coisa assim, vá para outra. Vá para onde você tem valor. Eu acreditava que ter um canudo, meu valor mudaria completamente. E não, a vida continua. Depois do canudo tem mais coisas para evoluir, mais estudo para fazer. Não para, a vida não para. Às vezes a gente diz assim, eu quero chegar no cume daquela montanha, no ponto, sabe? Lá em cima daquela montanha. Mas quando você chega lá em cima da montanha, você enxerga que tem montanhas mais altas. E aí você também quer escalar. Então não para. A evolução é para sempre. Quando você se torna um gerente, que finalmente consegue ser um gerente, você sabe que você pode ser mais do que isso. E ninguém te para. A não ser que você permita. A não ser que você queira validar novamente um fracasso. Transforme a sua vida. Não deixe alguém determinar o seu futuro. Não deixe uma resposta negativa de um recrutador que nem te conhece, que só respondeu porque talvez você, porque na maioria das vezes você não atendeu as características e ao perfil da vaga, te impeça de arriscar de novo. Te impeça de arriscar melhor. Vá mais preparado. Se prepare, surpreenda este mesmo recrutador. Esteja lá, bem mais preparado. Sorria e demonstre uma gratidão por ter aprendido que aquele feedback te fez crescer. Porque na maioria das vezes, quando você começa a se questionar, a querer evoluir, você aceita os feedbacks. Você aceita quando as pessoas falam, olha, você precisa melhorar sua comunicação. Olha, você precisa melhorar mais a sua confiança. Olha, eu tô achando você muito tímido. Ou você tem uma dificuldade em dar respostas mais claras. Isso evolui a gente. Isso transforma. Você começa a estudar aquilo que você precisa melhorar. Porque às vezes a gente acredita que a gente é perfeito, não é? Quem diz que a gente tem defeito? Eu mesmo, se meu marido falar que eu tenho um defeito, eu vou dizer que ele está errado. Ele sempre está errado. Ele está aqui, junto comigo aqui. Mas a gente tem a mania de pensar que nós somos perfeitos. E quando alguém chega e fala, olha, você tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. E aí a gente faz o quê? A gente se rebela, a gente não quer escutar, a gente não quer ouvir. Aí a gente impede da pessoa nos dar um feedback de crescimento. É óbvio que a pessoa que for dar um feedback de crescimento, ela tem que estar também em evolução. Tem que ser no diálogo, de uma forma franca, tranquila. Não alguém te acusar na hora de uma briga. Isso realmente não é feedback. Mas quando alguém te dá um feedback numa entrevista de trabalho, ou um amigo mesmo, de confiança, falando que você precisa melhorar, acredite, essa pessoa está te olhando de uma forma que você não se vê. Essa pessoa está olhando de uma forma que todas as outras veem em você. Essa pessoa nos olha da forma diferente da nossa mãe, do nosso pai. Essa pessoa nos olha diferente do nosso esposo, da nossa esposa. Então aceite esses feedbacks e construa a sua vida e as suas evoluções a partir disso. Não se feche a ouvir os feedbacks. Porque eles te levam ao sucesso, te levam a melhorar.
Um dia meu marido chegou em casa e disse que tinha tido uma reflexão ou algo de alguém que ele ouviu, eu não me recordo, que para mim fez total sentido. O que seria do mundo sem as pessoas ruins? Porque a gente nunca valorizaria quem é bom. E isso é para nossa vida. A gente nunca sabe o que pode melhorar se alguém não nos disser. A gente nunca vai conseguir superar nossas expectativas, a nossa inteligência, evoluir realmente do que a gente precisa, sem alguém chegar para nós e falar: olha, para que tá feio, levanta daí, para se vitimizar, cresça, estude. Às vezes a empresa te pede para fazer um curso e você se lamenta daquele curso. Aí é o curso que te vai fazer ser promovido. É o curso que te vai fazer entrar em uma outra empresa bem melhor. A gente nos dá desculpa. O tempo todo a gente não tem tempo, ou a gente não tem dinheiro, ou isso não é pra mim, ou é muito difícil, ou eu já tenho filhos. Aí eu já tenho uma casa pra alimentar e pra tudo isso eu não tenho tempo pra estudar, não tenho tempo pra me capacitar. Ah, eu acho que tudo isso é bobeira. Se você continuar pensando assim, vai continuar validando os gatilhos negativos que você já ouviu na sua vida. É sempre um poder de escolha. Eu quero ser o que eu sempre fui, que as pessoas determinaram que eu seria, ou eu vou ser exatamente aquilo que eu quero ser. O dono da sua vida, o rumo da sua vida, é você quem determina. Se a partir de agora você não validar mais as respostas negativas que você já teve na sua vida, se a partir de agora você querer realmente virar a chave e não validar mais nenhum tipo de frustração, e passar realmente a aceitar e desejar feedbacks que te construa, que te evolua, para você compreender aonde você precisa melhorar, prepare-se, porque o sucesso está aí. As portas vão se abrir. As respostas positivas vão acontecer. Quem nunca viu alguém que simplesmente se apartou do meio dos colegas, começou a estudar e de repente aparece lá com um carrão, aí as pessoas falam: nossa, ficou rico do nada. Não, não era do nada. A pessoa resolveu evoluir, estudar, se capacitar, buscar o que ela queria, os objetivos. Parou de andar com quem olhava para ela e falava: você não vai conseguir, isso não é para você. Então, se você está ouvindo isso muito, será que compensa continuar ouvindo? Compensa estar na vida que você tem? Compensa continuar sentindo desconforto no emprego que você está? Vire a chave. Transforme esse sentimento de fracasso, esse sentimento de rejeição, numa oportunidade de transformar a sua vida. Reconheça que você está validando isso novamente. Eu me formei, tenho 3 filhos. Me formei com os 3 filhos. Me formei sem dinheiro. Passei muita vergonha na faculdade. Fui bloqueada por falta de pagamento. Fui deixada na faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus para voltar. Passei muita fome. Não tinha um centavo para nada. Meu pai um dia olhou para mim e disse: isso não é para você. Eu escolhi psicologia e um dia eu ouvi dele: isso é um desgosto para nossa família. Hoje, depois de tantos anos formada, com os meus 3 filhos criados, tive salários muito além do que eu imaginava. Agora começando a fazer aquilo que eu nasci para fazer e sempre quis fazer, que é ensinar as pessoas a ter uma vida melhor, como eu tive. Hoje, quando meu pai olha para mim,
Ele diz que ele tem orgulho. Mas quantos anos essa amargura continuou dentro de mim? Até o ponto que eu entendi que ele dizia sobre a vida, mais a vida dele do que da minha. Ele nunca estudou. Ele sempre foi um homem simples e humilde. Na mente dele, mulheres não se formavam, cuidavam da casa e dos filhos. E é essa mentalidade que você precisa compreender. Quem fala que você não consegue, quem fala que não é para você, são pessoas que têm a mentalidade pequena, que nem entende e nem está buscando o sucesso. Pessoas evoluídas vão te encorajar, vão te falar estratégias para você crescer e desenvolver. Vão te apoiar ao longo desse caminho. Vão puxar você pela mão. Vão te guiar e te mostrar. A minha vida, as dificuldades que eu passei, que não foram poucas, nunca mais me paralisaram a partir do momento que eu disse, chega, não, eu vou mudar essa vida. Eu já dei aqui para vocês várias situações da minha vida que aconteceram, que vieram uma frustração tão enorme, que eu tive poder de escolha. Eu deixava aquilo paralisar eu para sempre, ou eu mudava a vida. E se lá atrás eu tivesse paralisado totalmente e acreditado que aqueles bullying que eu sofri na escola, eu realmente não era inteligente, não era capaz, eu nunca teria me formado. E quando eu entrei na faculdade, se eu tivesse escutado meu pai, que aquilo era um desgosto, eu nunca teria continuado e concluído a psicologia. Se lá no meu emprego eu tivesse ouvido aquele gerente paralisado, eu nunca teria assumido uma RH de uma empresa tão grande e enorme. Se eu tivesse ouvido as pessoas de mentalidade pequena ao longo da minha vida, eu não era a Alessandra Trindade, que está aqui agora na frente de vocês, falando ao vivo. Então vocês têm um poder de escolha. Quem vocês querem ser? Até hoje, eu acredito que vocês entenderam como que é a frustração e o que ela acontece com a nossa vida. Qual é o poder que ela tem na nossa vida? Que ela valida os nossos gatilhos. Mas se a partir de agora você decidir virar essa chave, se a partir de agora você realmente querer ver diferente, uma história diferente, tudo muda a partir daqui. Pode contar comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar. Eu quero poder compartilhar com vocês todas essas dificuldades que eu já tive. E a gente vence. Eu ainda não concluí tudo aquilo que eu quero concluir. Mas quando eu olho para trás na minha vida, eu reconheço quão longe eu cheguei. Se hoje eu olhasse para a Alessandra de 5 anos, ou de 15, eu diria, não desista quando alguém rejeitar você. Não desista quando alguém dizer que você não consegue. Vai lá e faz. Só vai e faz. Porque você vai chegar lá. Então olha para o seu eu e diz isso. A partir de agora, eu sou um homem diferente, uma mulher diferente. E construa essa vida diferente. A escolha é sua. Validar os fracassos ou transformá-los em oportunidades de crescimento. E essa foi a nossa live de hoje. Eu espero do fundo do coração ter contribuído com vocês um pouquinho das minhas experiências. E eu quero poder continuar compartilhando.
Porque quando a gente compartilha, a gente mostra para as pessoas que as coisas são possíveis, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, apesar dos obstáculos, apesar das pessoas de mentalidade pequena, a gente consegue vencer. A partir do momento que a gente decide. Ou eu escolho o fracasso, ou decido transformá-los em sucesso. E é isso. Então, meu boa noite. Tudo bem? Olha pro meu marido aqui. Até a próxima. E que a partir desse momento, do fundo do meu coração, eu consiga encontrá-los lá na frente. E um dia vocês disserem, eu evoluí, eu cresci. A partir do momento que eu decidi que eu escolhi o meu futuro. Até mais então, gente. Até mais. Obrigada por continuar aí comigo. Obrigada realmente de coração. E siga o perfil. Meu marido tá me lembrando aqui que siga o perfil, compartilhem o que vocês quiserem compartilhar, que está sempre tendo vídeos aqui. Ajuda mais a enganjar, para ajudar mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida durante essa semana, pode me mandar no direct, eu vou estar respondendo, eu gosto de responder as pessoas. E se você quer que eu fale aqui sobre algum assunto específico, também fale. Salva nossos vídeos, compartilha, envia para os colegas, para os amigos, para a família. Envie para quem vocês acham necessário, que é importante evoluir, tá bom? Cresça e ajude alguém a crescer. Assim, o mundo fica mais cheio de pessoas inteligentes e evoluídas. Então, um beijo a todos e até a próxima live.